Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Encontro Jovens da Agropecuária 2021, uma realização do Senar Mato Grosso do Sul com apoio institucional da FamaSul por meio da Comissão FamaSul Jovem. Esse ano o evento está em um formato diferente, inovador, virtual, para que possamos levar até vocês informação, amplo debate sobre novas lideranças, sobre os desafios no campo, sucessão familiar e também as atuais, as futuras gerações, claro, o encontro entre elas. Tudo a partir de um tema central que em 2021 é Juventude, primeiro passo para a construção de um legado. Então, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando esse evento ao vivo pelo YouTube do Sistema FamaSul, Senar MS, também pelo Agrocanal e pelas plataformas digitais do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, hoje teremos aqui, então, para falar sobre esse tema, juventude, construção de legado, pessoas que entendem muito bem desse assunto. O presidente do Sistema FamaSul, Maurício Saito. Teremos também a presidente da Comissão FamaSul Jovem, Roberta Maia. Diretamente do Rio Grande do Sul, o Dado Schneider, que está hoje aqui com a gente, doutor em comunicação, além da nossa plateia virtual e também remota, formada por integrantes da Comissão FamaSul Jovem e representantes do nosso Mato Grosso do Sul na etapa nacional do programa CNA Jovem. Bom, o Senar MS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vem transformando vidas aqui em Mato Grosso do Sul. E nós preparamos um vídeo institucional para que vocês conheçam um pouco mais da atuação e também do atendimento do Senar aqui em nosso estado. Vamos ver. Nossa vida no campo pode parecer simples, mas não é bem assim como você imagina. A gente acorda cedo para ajudar a mover o mundo, com o poder do conhecimento. Em alguns trabalhos, a gente se vira como dá. Mas, quando precisa, nunca falta parceria. Obrigado. A gente trabalha sempre com planejamento. Mas, às vezes, a gente precisa improvisar. Tem horas que a chuva é mais que bem-vinda. Tem horas que a falta dela nos preocupa. A gente vai atrás de resultados. E o nosso maior resultado é a felicidade que essa busca nos proporciona. Porque nós somos agro. Porque nós somos pelos produtores rurais. Porque nós somos Senar. E estaremos sempre juntos, seja qual for o desafio. Senar, transformando vidas. E ele ganha cada vez mais destaque no cenário nacional, justamente pela capacidade de mobilização e engajamento dos jovens no setor, principalmente agora com essa conectividade. Então, a gente vai chamar agora uma pessoa que é uma das responsáveis por essa conquista, o presidente do Sistema FamaSul, Maurício Saito, para dar as boas-vindas. Boa noite, presidente. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Agrocanal e ao Sistema Brasileiro do Agronegócio, que através também das suas plataformas digitais, está disponibilizando aí a todos a possibilidade de participar deste evento. É mais um evento que foi capitaneado pela Comissão FamaSul Jovem, sob a presidência da nossa presidente Roberta Maia, a quem eu dedico todo o trabalho que é desenvolvido pelos jovens para a FamaSul. Então, com muito orgulho, viu, Roberta? Eu fico muito feliz com mais essa edição de trabalho da Comissão FamaSul Jovem. Eu não posso deixar aqui de saudar inicialmente ao Dado Schneider, que muito gentilmente atendeu ao nosso convite para vir aqui compartilhar o seu conhecimento e, mais do que isso, mandar a sua mensagem a todos os nossos jovens aqui de Mato Grosso do Sul e também do nosso querido Brasil. Saudar o nosso vice-presidente Alexandre Junqueira, vice-presidente da Comissão FamaSul Jovem, muito obrigado. Também, atualmente, presidente do Sindicato Rural de Eldorado, viu, Dado? Ele já assumindo todos os encargos e cargos já nessa tenuidade aí, então, nessa tenra idade. Então, muito obrigado a você, Alexandre, por sua participação. Saudar o nosso diretor tesoureiro Lucas Ingold, da Comissão FamaSul Jovem. Saudar ao Luiz Antônio Gratinho, secretário da Comissão FamaSul Jovem. Saudar aqui a Stephanie Ferreira, que além de ser oriunda também
do grupo que foi para Brasília, no CNA Jovem, em anos anteriores, atualmente vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas. Muito obrigado, Stephanie, pela sua presença. Saudar a Júlia Mendes, uma das nossas participantes, saudar a Jéssica Rodrigues, da FamaSul Jovem também, saudar o Gustavo Henrique Tonhão, um dos nossos representantes lá em Brasília, muito obrigado pela sua presença. Saudar a Brenda, também outra participante do CNA Jovem 2021, muito obrigado, Brenda. Saudar a Stephanie Curosi, outra representante do Estado de Mato Grosso do Sul, lá em Brasília. Saudar o Túlio Martins, que está na nossa plateia virtual, muito obrigado pela sua presença, Túlio. Saudar o Fábio Camargo, também oriundo do CNA Jovem, muito obrigado, Fábio, pela sua presença, plateia virtual. Saudar o Murilo Nunes, também, que vai participar da nossa, representando o Estado de Mato Grosso do Sul, CNA Jovem 2021. E, por fim, saudar a Lilma Michele Oliveira, curso de Agronomia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Antes de mais nada, antes de falarmos um pouco do tema, eu gostaria de compartilhar com todos que aqui neste evento, todos testados, né, nesse momento de pandemia, o nosso cuidado em relação ao momento pelo qual estamos passando. Então, todos aqui testados aqui dentro do estúdio, e além do teste realizado, né, dado todos, com todo o distanciamento exigido pelas questões sanitárias, além disso, com uma proteção maior, que é a nossa utilização de máscara. Bom, aos jovens, que nós estamos falando em juventude, o primeiro passo para a construção de um legado, eu gostaria de passar a seguinte mensagem. A primeira é de que nós temos que, além de respeitar, nós temos que agradecer a todos que nos antecederam. Se nós temos a possibilidade de falar de um legado futuro a partir da juventude, nós devemos isso a todos aqueles que já construíram o seu legado. Então, isso tem que ficar muito claro para todos nós, a nossa gratidão a todos aqueles que vieram anteriormente a nós. E aí, eu diria, viu, Dado, que o maior motivo dessa diretoria de orgulho, que é compartilhar conhecimento, ele está muito baseado em jovens e está baseado, sem dúvida nenhuma, numa participação mais ativa das mulheres. E aí, Roberto, eu fico muito feliz com a tua representação e a tua representatividade nos dias de hoje, frente à Comissão FamaSul Jovem. Quero também mandar um grande abraço a dois outros jovens. Uma é a nossa diretora financeira do Sistema FamaSul e também da AproSoja Mato Grosso do Sul, a Thaís Faleiros, que não está hoje aqui presente, mas está participando virtualmente. E é um outro jovem que eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho uma proximidade muito grande, que é um desses jovens que também está na flor da idade, com seus 78 anos, que é o meu tio Toninho, que também está participando hoje aqui virtualmente deste evento. A vocês, a minha sincera gratidão por todo o trabalho desenvolvido, por todo o apoio dado ao Sistema FamaSul, e que nós levemos, jovens, com muito orgulho, o nome do nosso Estado e o nome da nossa agropecuária sul-mato-grossense. Um grande abraço a todos e um ótimo evento. Muito obrigada, presidente. Agora, boas-vindas da nossa Robertinha, Roberta Maia, a presidente da Comissão FamaSul Jovem. Olá a todos, boa noite. Presidente, muito obrigada. Dado, muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar aqui hoje, porque essa é a 19ª edição do Encontro Jovens da Agropecuária. Não é por acaso que a gente está aqui com o Maurício. Em 2014, ele abriu as portas para que a gente começasse a movimentar com a vinda de jovens dentro da federação. Não só da federação, mas também do sindicato. E ao longo desses 6 anos, a gente, eu, ele e todo esse pessoal, estamos fazendo esse trabalho justamente para engajar e já estamos vendo muitos resultados, como o próprio presidente disse, a Stephanie, o Túlio também, que está no Sindicato Rural de Campo Grande, o Alexandre, cada um aqui está dando a sua contribuição para o sistema, para o produtor rural. E quando a gente pensou em como nós faríamos esse evento, nós conversamos muito sobre a motivação que é necessária no jovem. Por isso, a gente escolheu o Dado. Ele tem uma capacidade inovadora de motivar, uma motivação mais ácida,
mas aquela que a gente gosta, porque provoca. E é na dificuldade que nós, do FamaSul Jovem, a gente consegue conquistar e ir atrás dos nossos sonhos e daquilo que a gente acredita como um propósito. Gostaria de agradecer, Maurício, muito obrigada por, ao longo desses 6 anos, ter aberto as portas para a gente, ter confiado em cada um de nós e ter estendido as mãos todas as vezes que a gente precisou. É um legado que você está deixando para nós, jovens, de determinação, honestidade e integridade. Conte com a gente e bora, né? Bora. Obrigada, Roberta Maia. Bom, vou agora chamar o nosso palestrante, graduado em comunicação, pós-graduado em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul. Nos primeiros 20 anos de sua carreira, trabalhou em grandes agências de publicidade nacionais, tornando-se executivo de marketing, consultor de grandes empresas, inclusive sendo criador da marca Claro. Nos últimos 10 anos, vem se consagrando como um dos mais requisitados palestrantes do Brasil, graças ao seu temperamento inovador, como destacou a Roberta, por isso ele está hoje aqui. Autor do livro O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, escrito em linguagem no estilo de posts e tweets. Com vocês, Dado Schneider. Bom, pessoal, vocês não têm noção. Nós estamos aqui com um negócio de produção, tá? Ok. Vocês não têm noção a responsabilidade que eu tenho aqui. Porque fazer esse pessoal jovem aqui prestar atenção em mim é barbada. O mais difícil é fazer quem está em casa prestar atenção em mim. Por quê? Porque eu dou palestras online. Eu dava palestras em auditório, em palco, e eu tenho controle de público, porque eu sou professor há 200 anos. Mas fazer você prestar atenção em mim, e eu vou fazer muitos gestos aqui. Então, eu vou aqui no Gerson, tá? Vou aqui no Gerson, meu câmera, deixa eu ver se ele está aqui. Já estou lá, ó. Então, você vai ficar assim, ó. Você vai ficar olhando o celular e me ouvindo. Eu sei como é que é online, tá? Mas eu vou fazer os gestos. Então, quando eu fizer assim, ó, presta atenção. Você que está olhando o celular ou está no computador só me ouvindo, quando eu fizer assim, você olha para mim. Aí eu vou fazer um gesto e aí você vai entender a palestra. Então, primeira coisa, olha aqui para mim. Eu estou falando com máscara porque a gente está fazendo todo o protocolo a gente está seguindo. Eu cheguei aqui hoje de manhã em Campo Grande, já me enfiaram aquele negócio do nariz lá, aquela coisa desagradável, mas tem que fazer, e deu negativo. Então, assim, quando eu fizer assim, você presta atenção em mim, e principalmente, se tiver alguém dispersando na sala, dá uma cutucada e pede para dar uma olhada, porque o que eu vou dizer não é bacana, como disse a Roberta. A Roberta me escolheu, trouxe para cá porque eu dou a real. Eu não fico falando assim, jovens, vamos lá. Não, eu digo o que vai acontecer. Por quê? Porque eu pesquiso jovens desde que eu me conheço por gente. Eu sou um pesquisador, eu fui publicitário há muitos anos, eu sou professor de comunicação e eu estudo comportamento humano. E por estudar comportamento humano, eu me dou ao direito de fazer algumas previsões. E quando surgiu uma geração completamente diferente das outras, a geração Z, a geração nascida com a internet, lá no finalzinho dos anos 90, e em todo este século XXI, que nós já estamos, já 21 anos do século XXI, eu comecei a fazer algumas previsões no início do século, e me chamavam de louco naquele momento. Por quê? Porque parecia que o século XXI era uma continuação do século XX, e não é. É uma ruptura completamente diferente. E aí, eu gostaria agora que você olhasse para mim aqui, tá? O século XX, olha aqui, deixa eu ver se fica ótimo. O século XX era vertical. No século XX, a autoridade estava aqui, ó, em cima, constituída, dentro de casa, no ambiente escolar e no ambiente profissional. Ou seja, no século XX, este mandava neste, que mandava neste, até chegar lá embaixo. E no século XX, a gente respondia à autoridade de baixo para cima, com temor. O meu pai, por exemplo, meu nome é Dado Schneider, meu nome de guerra, mas eu fui batizado Eduardo. Meu pai olhava para mim, hoje de manhã a gente estava conversando, que eu e o Maurício conversando hoje, o Maurício, que o pai dele batia com o pé no chão, já todo mundo ficava quieto, não precisava nem tocar a mão. Meu pai dizia Eduardo, e eu baixava a crista. A professora batia na mesa, na sala de aula, assim, silêncio, todo mundo não dava um pio. E muitas vezes, quem aqui, que é mais das antigas, que nem eu, já não teve medo de um chefe, medo até de falar com um cliente? Então,
O século XX, ó, de novo, olha para mim, era vertical. E aí, eu notei que vinha uma geração completamente diferente de todas as outras, porque ela já estava a bordo da internet, a bordo do Google, a bordo, depois mais ainda, com 10 anos decorridos desse século, com o smartphone, com os super celulares que hoje a gente carrega a vida inteira com o celular. E eu comecei a pesquisar essa gente, sabe por quê? Eu tenho 59 anos. Quando eu tinha 8 anos, o homem chegou na Lua. E eu era a única criança, mostraram ao vivo o homem chegando na Lua, em preto e branco. Eu era a única criança lá da sala, a família inteira reunida. Pegaram o guri, pegaram o guri, botaram na frente da TV, e todo mundo dizendo, Dado, olha, o homem chegando na Lua. E eu, com 8 anos, não estava dando a menor bola. Por quê? Porque eu já tinha estudado Apolo 7, Apolo 8, Apolo 9, aquela era Apolo 11, depois ia ter outro Apolo. Eu já fazia parte da era espacial. E aí o que aconteceu? Quando eu vi que a internet estava entrando nas casas e no ambiente de trabalho, eu digo, eu vou começar a estudar essa gente. E eu falo essa gente porque esses aqui são do século passado. Não tem, alguém aqui nasceu nesse século? Tá, então o pessoal aqui, mostra aí a nossa plateia. Você é desse século? Que inveja. Você é a única da geração Z aqui, tá? Mostra ela lá, ela está vermelha de vergonha, porque ela é a única da geração Z aqui. O resto tudo, Maurício, a nossa diferença é mínima daqui a alguns anos, porque esse povo todo que é, entre aspas, jovem, é do século passado. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar quem viria a bordo da internet numa outra realidade e como é que nós adultos reagiríamos a eles, tá? Eles eram muito jovens quando chegou a internet, eles praticamente não se lembram, mas eu e o Maurício, nós começamos a mexer em computador quase com 30 anos, ou se não com mais de 30 anos, 20 e muitos. E aí eu digo, você aí que é mais jovem, tenha paciência com o pessoal mais velho, porque é muito difícil aprender uma linguagem depois dos 25, 30 anos. A linguagem do computador, a linguagem digital, de um monte de gente que está me assistindo aqui, foi aprendida depois dos 30. Vai aprender um idioma depois dos 30 anos. É muito mais difícil. Quando a gente aprende um idioma de criança, é muito mais fácil. O Maurício, que tem ascendência japonesa, aprendeu o japonês de criança. Eu fui estudar japonês com 30 anos, mas hoje de manhã nós dois conversamos de japonês, ficou todo mundo olhando. É muito difícil, mas não é impossível. Então, ao longo da palestra, eu vou dar uma despertada em quem é mais das antigas, que a gente não pode fazer com o pessoal mais velho lá do século XX, porque o velho do século XX, era uma barbada ser velho no século XX. Diante de uma mudança muito cabeluda, alguma coisa muito complexa, os velhos do século XX, olha aqui, ó, quem não está me olhando, presta atenção aqui, tá? Os velhos do século XX faziam assim, ó, blá, 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 e fugiam do assunto. E nós, no século XXI, de todas as idades, nós não podemos fugir dos assuntos e muito menos das mudanças. Então, voltando à minha explicação, só uma questão técnica. Olhe para esta câmera aqui, ok. Então tá, século XX, vertical. O século XXI, ele é horizontal. No século XX, quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E aí eu me vejo no início do século XXI, adulto, com filhos pequenos, nascidos nesse século, e aí o melhor bife na mesa passou a ficar com as crianças. Então, eu nunca comi o melhor bife. Tá? O mundo mudou bem na minha vez. Porque quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos, que eram chatos e rabugentos. Os velhos do século XX não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. Então, uma pessoa adulta, de meia idade ou velha no século XXI, não tem o direito de repetir o que os velhos do século XXI falavam, que é blá, 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 blá. Tem que entender o que está acontecendo, tem que entender das mudanças. Então, só um pouquinho que eu vou pegar o meu livro. Lá em, sei lá, 2013, qual que eu mostro? Para cá.
Em 2013, eu escrevi esse livro aqui, O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Sabe, ele vendeu bastante livro, não estou fazendo propaganda do livro, eu vendi bastante livro em 2013, 14 e 15. E aí, parou de vender. A pessoa vê uma palestra, compra o livro. Quando pintou a pandemia, o pessoal disse assim, puxa, esse livro é atual. Por quê? Porque agora é para todo mundo que mudou bem na minha vez. Porque quando eu dava palestra em plateia, eu tenho uma mini plateia aqui, tá? Quando eu fiz bem na minha vez, eles acharam engraçado. Em geral, as pessoas mais jovens achavam engraçado, e as pessoas mais, assim, vividas, para não dizer maduras, mais velhas, que nem eu e o Maurício aqui, a gente fazia assim, ó, eu via na plateia que o pessoal fazia, arqueava o corpo, fazia assim, e aí eu disse assim, claro, pô, esse pessoal mais jovem não viveu mudanças drásticas, nós vivemos hiperinflação, plano Collor, plano Bessa, plano verão, a gente ganhava o dinheirozinho suado no mês, saía correndo para o supermercado, porque o cara com aquele etiquetador de produto ficava jogando, a gente pegava o produto que ainda não tinha sido trocado, então assim, a gente passou muito perrengue. E aí, quando veio a pandemia, eu comecei a notar até que as pessoas mais vividas, mais velhas, eu tô usando o Maurício como exemplo, que são os únicos velhos que tem aqui, tá? O resto é gurizada, ele é bem mais moço do que eu, mas assim, eu notei que quando veio a pandemia, gente mais vivida, mais calejada, mais experimentada, estava menos apavorada que gente mais jovem. E o índice, inclusive, de depressão é muito maior nos jovens, com a pandemia, do que nos velhos. Por quê? Porque é a primeira grande crise dos jovens. Não vou dizer que eu não esteja sendo afetado. Foi feio o que aconteceu com a pandemia, com as pessoas mais vividas, porque aí a gente diz assim, puxa, agora que a gente construiu coisa, agora que a gente vem mais essa, mas é a vida. Então, vamos voltar para o século XX, século XXI. Olha só, século XX, vertical. Olha aqui, olha bem para mim, tá? Porque você vai entender a palestra visualmente. Olha aqui, século XX, vertical. No século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Ou seja, a gente se diferenciava, olha aqui para mim, olha aqui, a gente se diferenciava por idade. Aí, não sei se vocês já viram aqueles filmes de futuro próximo, assim, Matrix, Minority Report, que o cara faz assim, ó, de Bluft, ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. Quem foi criado no século XX, e mesmo vocês que foram mais criados nesse século, mas são impactados pelas ideias do século XX, ideias assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas, foi assim que a gente aprendeu a viver, né? Esse é o legado do século XX. Quando eu falava isso nas plateias, assim, o pessoal mais velho ficava arqueado e o pessoal mais jovem achava engraçado. E aí o que eu notei? Que a gente perdeu a capacidade de prever o futuro. A gente perdeu a capacidade de saber o que vai acontecer mês que vem. A gente já estava falando, será que vem a terceira onda, você vai ter uma quarta onda? A gente não sabe o que vai acontecer no fim do ano. A gente não sabe, não tem a menor ideia do que vai acontecer em 2022. Então, agora, não é o mundo que mudou bem na minha vez. Agora é o futuro que mudou bem na minha vez. Porque a gente não tem capacidade de prever o futuro. E aí, no século XX, de novo, olha para mim. Jovem era jovem, velho era velho. A gente se diferenciava por idade. O que acontece com o século XXI? O século XXI, com internet, com todo mundo interligado, com a capacidade de a gente usar um Google ou outros mecanismos de busca, de pesquisar tudo. Para pesquisar alguma coisa, quando eu tinha a idade desse pessoal aqui que está me assistindo, eu tinha que ir na biblioteca. E aí, o livro que estava prometido para mim na quarta-feira, o desgraçado do cara anterior não tinha entregue. E eu tinha que subornar lá a bibliotecária para dizer onde é que morava o cara, eu ia na casa do cara arrancar o livro. Aí pintou o Google, e depois pintou umas redes sociais estranhas lá, salas de chat na madrugada, a internet era discada, e quando eu falo internet discada, quem é jovem acha que é de uma escada. Não, era internet discada, a gente discava, e era depois da meia-noite, porque tinha um barulhinho estranho assim... E aí depois veio o Orkut, com aqueles grupos malucos, assim, que eu tenho saudades dos grupos do Orkut, principalmente pelo nome dos grupos.
Quando veio Facebook, Twitter, Instagram, a coisa tomou um salto. E junto com o smartphone, com os iPhones, com os Androids, veio o WhatsApp. O WhatsApp é uma mudança que eu costumo dizer, é o fogo, a roda, a internet e o WhatsApp. Não sei se você se lembra, acho que faz uns 4 anos, alguém entrou na justiça contra o WhatsApp e algum juiz ou juíza decretou que o WhatsApp tinha que ficar fora do ar 24 horas. Deu um vazio existencial nas pessoas, teve gente que perdeu o negócio, teve gente que não sabia o que fazer, porque o WhatsApp passou a viver. Então, assim, a gente está com a vida na mão, com o smartphone, com o WhatsApp, e a gente é um tipo de pessoa completamente diferente do século XX. Então, a gente não pode ser nem um pouquinho parecido com um adulto, uma pessoa de meia idade, uma pessoa mais velha do século XX, porque nós somos, anota aí, nós somos adultos inéditos. Eu posso começar a passar os slides, pessoal? Vocês podem colocar lá? Então, vamos lá. Não sei se... O mundo mudou bem na minha vez, eu já falei para vocês. E eu gosto de falar de mudança. Por que eu digo somos adultos inéditos? Eu vou chegar lá nos adultos inéditos, depois eu volto aqui. Nós somos adultos inéditos... Opa! Nós somos adultos inéditos por várias razões. A primeira razão, nós somos adultos inéditos porque nós vamos viver até 100 anos. Pode voltar para mim, porque senão o pessoal dispersa. Desculpa, eu estou me metendo na edição, mas o pessoal bota o slide muito tempo, o pessoal dispersa. Nós somos adultos inéditos por uma simples razão. Nós vamos viver até 100 anos. Aí eu falo 100 anos e você imagina uma pessoa com 100 anos hoje. Uma pessoa que chegou a 100 anos hoje é um herói, uma heroína que chegou lá, mas é uma pessoa que está combalida fisicamente, claro, tem dificuldades. Quando eu falo que nós somos adultos inéditos, que nós vamos viver 100 anos, vocês vão viver 110, tá? E eu vou viver 100. Quem tem 10 anos hoje vai viver 120, 125 anos. Vocês imaginem o seguinte, todo mundo aqui deve fazer alguma coisa, pilates, ou crossfit, eu faço funcional, eu também corro, faço musculação. Nesses lugares tem sempre uma pessoa com mais de 70 anos que está impecável fisicamente e dá vontade de ser essa pessoa, não com 70, dá vontade de ser essa pessoa hoje, porque está melhor que a gente. Quando eu falo que nós vamos viver 100 anos, para onde é que eu olho? Para lá ou para cá? Para qual que eu olho agora? Para cá. Quando eu digo que nós vamos viver 100 anos, é porque nós vamos chegar a 100 anos de idade inteiraças, como uma pessoa que hoje tem 70 anos e treina bastante. E aqui vai uma dica, tá? Não fale mais malha. Que só malha é gente mais velha. Onde é que está? Está na malhação. Tem mais de 45 anos. Porque hoje a moda é falar treina. Então, assim, quem treina hoje com 70 anos e está impecável, é o que a gente vai ser com 100 anos. E aí, tem coisas muito loucas, porque se a gente vai chegar a 100 anos de idade, a gente vai estar exposta a muito mais mudanças que os adultos do século XX. Porque quando eu fiz 20 anos, em 1981, eu sou de 61, eu faço 60 anos em agosto, eu vou virar idoso em agosto, tá? Quando eu fiz 20 anos em 81, a expectativa média de vida lá, em 81, era 62 anos. Então, o que era uma pessoa? Uma pessoa era uma pessoa que trabalhava a vida toda, se aposentava com 50 e poucos e morria com 60 e poucos. Então, para que ela ia mudar a maneira de ser, pensar e agir, se ela tinha pouco tempo só para curtir a aposentadoria? Nós vamos durar 100 anos, e eu vou fazer 60 anos agora em agosto, e eu decretei que eu quero ter mais meio século de vida. Eu estou me cuidando aqui e aqui, porque eu quero viver, para ver coisas malucas desse século. Eu quero ver um bichinho entrando por aqui e me resolvendo o problema de coração sem precisar abrir. Quando eu estourar o meu ombro, a minha rótula, daqui 30 anos eu vou tirar a rótula e botar outra rótula. Então nós vamos ter essas coisas assim, muito fácil. E nós temos que ver isso aí com bons olhos. Essas mudanças vão nos capacitar a ser outro tipo de gente. E aí, voltando para cá, olha aqui, o século XX era vertical. Jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança. E aí, loftmente falando, a gente vem para uma outra era, que é o século XXI. Olha aqui para mim, o século XXI ele é horizontal. No século XXI,
Tem jovem jovem, jovem velho, velho velho e velho jovem. Então, no século XXI, ao contrário do século XX, que jovem era jovem, velho era velho, e a gente se diferenciava por idade, no século XXI, presta atenção, no século XXI, a gente não se diferencia mais por idade. No século XXI, a gente se diferencia por mentalidade. Então, nos últimos anos, 25 anos que a gente tem internet dentro de casa e dentro do ambiente de trabalho, nos últimos 25 anos, a gente ouviu dizer que o futuro vai ser dos jovens. Me desculpem, tá, jovens? FamaSul, Comissão Jovem da FamaSul, vocês são jovens e eu gostaria de ter a idade de vocês, mas o futuro não é mais dos jovens. O futuro é de quem entendeu a mecânica do século XXI. Porque tem gente de qualquer idade hoje que pensa como uma pessoa do século XX. E nós não temos o direito, muito menos o dever de pensar como uma pessoa do século XX. Nós temos que fazer esse tibloft dentro da cabeça e vir para o século XXI, e o futuro é de quem entendeu o século XXI. E eu costumo de dar uma provocada nos jovens e puxar um pouco a brasa para o pessoal mais experiente. Eu digo, se ser jovem é entender de digital, eu aprendo digital assim. Eu quero ver um jovem ter a experiência que eu tenho de vida. Eu, com a experiência de vida que eu tenho, erros e acertos, caí e levantei, mas toda a experiência digital, eu sou um competidor de respeito para os próximos 30, 40 anos. Então, assim, não dá para ficar parado. Então, não é mais por idade que a gente se diferencia, a gente se diferencia por mentalidade. E o tema desse encontro, que é a juventude é o primeiro passo para um legado, eu vou agora misturar os conceitos, tá? Não é só quando a gente fica maduro e experiente que a gente pode dizer que tem um legado. Porque quando o mundo deixou de ser vertical, olha só, quando o mundo deixou de ser vertical para ser horizontal, hoje tem jovem que já deixa legado, mesmo no início da sua carreira. Lá no passado, a gente tinha que subir na vida galgando postos, subindo de degrau em degrau. Hoje, os saltos de avanço são muito maiores. Por quê? Porque lá atrás, no século XX, olha de novo para cá, a gente aprendia tudo pela mão dos mais velhos. A gente comia pela mão dos mais velhos. Dentro de casa, no ambiente profissional, no ambiente escolar. Quando entrou a internet, as fontes de informação se multiplicaram. É diferente, olha aqui, ó, vertical no passado, a gente aprendia com quem estava lá em cima. No momento que o século XXI tem uma outra dinâmica, uma outra estrutura, uma outra agenda, eu gosto muito de falar a palavra agenda, porque a agenda do século XX era vertical. A gente ouvia assim, você sabe quem está falando, ou antiguidade é posto. Isso é o século XX. No século XXI, as coisas são mais rápidas, mais velozes, muito mais nervosas, inclusive em termos de velocidade de mudança, e no século XXI é completamente diferente. Então a gente tem que entender a mecânica do século XXI para ser uma pessoa do seu tempo. Então vamos andar para cá, vou voltar um pouquinho. Olha só, recapitulando, século XX vertical, século XXI horizontal. Por que eu digo isso? Porque o século XX vertical descobriu que chegou uma outra era com uma outra agenda. E o século XXI trouxe diversidade, inclusão, preocupação com o ambiente, uma série de coisas que não é modismo, é uma outra dinâmica. E a gente tem que inserir nessas novas preocupações, por quê? Porque vai ser a agenda do século XXI. E aí, olha só, o século XX, acho que agora pode tirar o slide que eu vou fazer aqui o pessoal prestar atenção em mim. O século XX, quando ele se deparou com o século XXI, o século XX vertical, agora olha aqui para mim, se deparou com o século XXI horizontal, olha só o que o século XX fez para não deixar o século XXI decolar com o seu jeito de ser. O século XX, ó, pá, ficou aqui em cima do século XXI. E aí se estabeleceu um choque de culturas. Nós estamos há 20 anos no século XXI e faz 20 anos, 2 décadas, que o século XX ainda insiste em regular o século XXI. O século XXI é do conhecimento, o século XXI é do compartilhamento de informações, o século XXI horizontal. No século XXI, inclusive a autoridade não é mais exercida de cima para baixo. Num evento como esse, no século XX, um presidente não estaria aqui misturado com o pessoal mais jovem, ele estaria encastelado lá no topo. E hoje,
Se o presidente não estiver aqui na horizontal, ele não pertence. Então, assim, a autoridade, no século XX, que era imposta, no século XXI ela passou a ser conquistada. E atenção, hoje até a gente falando de pais e filhos, atenção pais jovens, esta geração, ela é fora do comum, eu estudo ela, eu sou especialista em geração Z. Essa geração talvez seja a geração mais importante dos últimos 150 anos, por tudo que ela representa. Os pais têm que dar amor, atenção e limite. Tem pai que vive no celular, não dá atenção para o filho, isso é um sinal de que não está dando amor, porque falta de atenção é falta de amor. E aí, por sentimento de culpa, não dá limite. Muitos pais não estão preparando a melhor geração surgida nos últimos 150 anos para o futuro, porque não querem se indispor com o filho. E aí viram puxa-saco de filho, amigo de filho. Pai é pai, tem que dar limite, não precisa ser autoritário, mas tem que ser autoridade. A autoridade se conquista. E aí, a autoridade do século XX imposta, a autoridade do século XXI conquistada. É uma outra dinâmica. O século XX, vendo que estava surgindo, o século XX vertical, vendo que estava surgindo o século XXI horizontal, pá, ficou ali brigando. E aí, o que se estabeleceu? Se estabeleceu uma fricção. E eu dizia, nas palestras presenciais, eu digo, olha, ao longo da década de 20 do século XXI, nós estamos na década de 20 do século XXI. Ao longo da década de 20 do século XXI, eu fazia assim, ó, o século XX, não deixando o século XXI decolar, vai ficar brigando um tempo, mas ao longo das décadas de 20, o século XXI vai tirar o século XX de cena. E sabe o que aconteceu com a pandemia? Olha aqui para mim. Século XX em cima do século XXI. A pandemia, olha aqui, tirou o século XX de cena. Tudo que tem cara, cheiro, jeitão, lentidão e postura de cima para baixo de século XX, ficou velho. A pandemia acelerou a mudança. Então, por exemplo, um exemplo bobo. Na terceira semana de confinamento, eu não tinha saído de casa, porque eu tinha uma atividade de fazer eventos presenciais, eu fui confinado dentro de casa, o que eu fiz? Em 15 dias eu comecei a dar palestra em casa, montei um estudo dentro de casa e virei palestrante online. Na terceira semana de confinamento, eu não tinha saído de casa, eu perdi meu cartão de débito. Eu não entrava numa agência bancária já fazia uns 5 anos. Eu faço tudo por internet banking, porque eu sou o velho que se digitalizou. Tá? E aí, como o gerente do banco queria sempre falar comigo, eu liguei para o gerente. E eu disse para o cara, Tchê, eu perdi meu cartão de débito dentro de casa, mas para garantir, eu gostaria de cancelar. O gerente foi super prestativo. Velocidade do século XXI me disse, já está cancelado. Agora presta atenção no que ele me disse. Em 10 dias úteis, um novo cartão será enviado para sua casa. Eu disse assim, como é que é? 10 dias úteis? 10 dias úteis é metade de um mês. Quer dizer que a agência do meu banco, 150 metros da minha casa, vai demorar metade de um mês para um pedacinho de plástico chegar na minha casa? Em que século vocês estão? Vocês entendem que ele não teve a velocidade de resposta do século XXI, ele teve aquela coisa do século XX, manda lá para as matrizes, aí imprime o cartão. A gente, com a pandemia, a gente foi chacoalhado e o século XX foi sacado de cima do século XXI. E a gente agora tem que lidar com a agenda do século XXI, com a velocidade do século XXI e principalmente com o compartilhamento de informações do século XXI. Porque eu falei para vocês, no século XX, a gente aprendia tudo dos mais velhos, tudo de quem estava lá em cima, de baixo para cima. No século XXI, houve uma explosão de fontes de informação. E aí, eu comecei a notar, e isso é preocupante, tá? Eu comecei a notar que a experiência dos mais velhos, não é que ela começou a ser deixada de lado, mas é que, paralelamente à experiência dos mais velhos, que até chegar na minha geração veio de pai para filho, de avô para neto, em geral de uma forma masculina, porque as mulheres não participavam do trabalho. Quando chegou agora, ou seja, bem na minha vez, a quantidade de novas fontes de informação, principalmente com a entrada da internet, desse mundo globalizado, ela é tão gigante que a minha experiência concorre com o conhecimento que está em diversas fontes. Então, eu é que tenho que ser interessante para que esse pessoal mais jovem tenha interesse na minha experiência.
Se eu não for interessante, se eu falar assim, eu fiz tal coisa lá do alto, eles não vão prestar atenção em mim. Então eu tenho que mudar a linguagem para atrair eles para o que eu tenho que dizer. E não era assim. E aí se você é mais velho, ou da minha idade, ou um pouco mais moço, e está pensando, puxa, mas isso não é justo, eu tive que aguentar aqueles velhos do século XX? Sim, agora, além de ter que aguentar os velhos do século XX, você, que é do século XX, está lidando com gente do século XXI, você vai ter que se aproximar deles. Não é a ditadura dos jovens, mas é a possibilidade de uma pessoa mais velha e mais experiente viver mais tempo sendo útil. Só que tem que mudar o jeito de ser. A troca de informações entre gerações é absolutamente necessária. E, por exemplo, num time de futebol, os times de futebol, que em geral são campeões, tem dois ou três craques assim, mais da antiga, mais experientes, e uma meninada correndo para tudo que é lado. Os melhores empreendimentos não têm só velhos. E também não tem só jovens. Os melhores empreendimentos, as coisas que dão mais certo, é uma mescla. O pessoal aqui, ó, só tem gente competente aqui, tem gente de todas as idades atrás das câmeras, tá? É por essa mescla de experiências que faz as coisas irem para frente. Só que essa mescla de experiências agora não é como no passado que vinha tudo de cima para baixo. Todo mundo tem coisa interessante para falar. E essa sinergia, cooperação, compartilhamento, troca de informações, vocês estão vendo o gesto, olha aqui para mim, eu estou fazendo assim, eu não estou fazendo assim, eu estou fazendo assim na horizontal, por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo horizontal. Tem até uma coisa que eu costumo falar nas palestras, por favor, não me interpretem mal. Eu digo, uma expressão lá dos anos 70, 80, bem machista, que era assim, com conotação até assim sexual, tá? Dizia assim, na horizontal todo mundo é igual, ré, ré, ré. Eu peguei essa expressão lá do passado e eu coloquei agora para explicar o século XXI. Literalmente, nós estamos todos na horizontal. E na horizontal, todo mundo é igual e não tem conotação sexual. Na horizontal, todo mundo é igual porque tem presidente, tem assistente, tem estagiário, tem diretora, mas está todo mundo trocando informação. Não sei se você se lembra do filme Titanic, que agora quem está assistindo está se sentindo velho com a minha palestra aqui. O filme Titanic, quem viu no cinema quando foi lançado, se prepare porque eu vou dizer. Faz 24 anos que o filme Titanic foi lançado. Tem uma cena que ilustra o que eu estou falando dessa coisa do vertical, do horizontal e da troca de informações. O Titanic já tinha batido no iceberg, não estava ainda caindo, mas estava virando assim. E a orquestra continuava lá tocando. E a água subindo. E o navio dando mais uma quebrada para o lado. E a orquestra tocando. Até que chega alguém e diz assim, parem de tocar e ajudem a colocar as crianças nos botes. E o violoncelista, o violonista disse assim, não posso, estou fazendo meu serviço. Isso é uma mentalidade típica, olha aqui, ó, de século XX, em que se o cara aqui, numa gavetinha, num departamento, né, num feudo lá da estrutura do século XX, se ele estivesse fazendo a coisa certa, que se dane o resto, ele fez o trabalho dele. Ele não entendeu lá naquele filme que literalmente naquele caso, olha aqui, ó, estavam todos no mesmo barco. E o século XXI é esse espírito. Quem não está todos no mesmo barco, não está no espírito do século XXI. E aí, voltando para cá, nós somos adultos inéditos, por quê? Porque nós vamos viver 100 anos e também porque nós vamos lidar com coisas que não sabíamos lidar. Quando eu comecei a trabalhar, há 40 anos, tinha 3 gerações trabalhando. A primeira geração tinha de 20 a 30 anos. A segunda geração de 30 e poucos a 50. E tinha 2 ou 3 pessoas com mais de 50 anos nas estruturas. Agora, nós estamos diante de chegar numa possibilidade de ter, no final dessa década, 7 gerações trabalhando juntas. E não necessariamente a pessoa mais velha vai comandar essa equipe. Faz 2 anos, eu fiz um estágio num hub de alta tecnologia, chamado For All, que tinha várias startups, e eu fiz um estágio mesmo, de estagiário. E os meus chefes todos tinham no máximo 24 anos. E eu não me dei conta a quantidade de conteúdo novo que eu aprendi. E eu chegava em casa e olhavam para mim, meus filhos, pai, tu não vai aguentar. Eu digo, não, é muita informação, porque a troca é muito grande. E aí, eu com um pouco de formação,
um pouco de experiência, eu costumava fazer alguma ligação com o que eles estavam fazendo hoje, com coisas que eu fiz. E quando eu fazia isso, eles achavam legal. O que era? Uma pessoa mais experiente trocando. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está numa outra época e que a gente vive uma nova realidade. Agora eu vou precisar aqui, isso aí. Nós estamos vivendo uma época de mudança. Nós estamos vivendo agora, quem se lembra das aulas de física vai lembrar de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, tá? Nós estamos vivendo uma era de mudança, uma era em que está aumentando a velocidade da mudança. Vocês estão vendo que os degraus estão aumentando, né? Não é o mesmo tamanho de degrau. E o pior, nós estamos vivendo uma época em que está aumentando, que está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. Ou seja, nós não vamos dar conta de tanta mudança. O que a gente tem que fazer é um ajudar o outro. Por quê? Porque se eu não estou captando alguma coisa, o Maurício me ajuda. Se eu não estou captando outra coisa, a Roberta me ajuda. E eu posso ajudar algum deles a entender esse mundo que nós estamos vendo. Por quê? Porque o mundo, que é uma nova realidade, está cada vez mais veloz. Isso tudo aqui que eu falei foi velocidade de mudança. Mas o mundo do século XXI está cada vez mais veloz, mais exigente e mais complexo. A realidade que nós estamos vivendo não dá para entender sem a ajuda dos outros. Então, acabou o cara que está lá em cima e sabe tudo. A gente tem que trocar cada vez mais informação. E essa troca de informação das gerações vai fazer com que a gente avance mais rápido. Tem um provérbio africano de muito antigo que diz o seguinte: quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir mais longe, vá acompanhado. Então, a tônica do século XXI é troca de informação. Quanto tempo ainda tenho? Só para saber. Beleza. Bom, eu sou um apaixonado por história. E eu lá por 2017, 2018, eu me dei conta que nós entraríamos na década de 20 do século XXI. E eu sou apaixonado pela década de 20 do século XX. A década de 20 do século XX teve avanços tecnológicos incríveis, teve uma explosão das artes. No Brasil, teve a Semana de Arte Moderna de 1922, que vai fazer 100 anos, daqui 2 anos, vai ser super badalada, porque foi uma mudança de cabeça do Brasil. E, principalmente, na década de 20 do século passado, os avanços sociais foram incríveis. Para vocês terem uma ideia, meninas, tá? As mulheres do século XX, da década de 20 do século XX, elas lutaram no mundo inteiro para que fossem aceitas para votar. Tem uma série espetacular chamada, que eu acho que é da Netflix, chamada As Telefonistas, uma série espanhola. São mulheres da década de 20 do século passado que lutam por direito das mulheres. E eu, me dando conta que a gente entraria na década de 20 do século XXI, eu fui estudar a década de 20. E sabem por que a década de 20 a década de 20 do século passado, foi tão espetacular? Ela foi espetacular porque ela veio depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, que foi uma puxada para trás, a humanidade veio para trás assim, e aí quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a década de 20 foi um estouro. Mas teve uma coisa que eu estudei, que eu nunca falei, porque eu não entendi. Quando eu estudei lá em 2017, a Primeira Guerra Mundial, que veio antes da década de 20 do século passado, eu também estudei que teve uma pandemia, a tal da gripe espanhola, de 1918 a 1920. Só que como eu nunca tinha ouvido falar em pandemia, guerra eu tinha na cabeça, falava em guerra, eu me lembrava da Primeira Guerra, Segunda Guerra, conheço gente que viveu na guerra. Tá? Epidemia, que é diferente de pandemia, eu já tinha vivido. Zika, dengue, H1N1, a gente ficou sabendo da ebola, né? Essas coisas estavam perto da gente. A AIDS, que foi uma coisa louca do século XX, mas pandemia eu nunca tinha ouvido falar. Então eu não usava nas palestras o exemplo que eu estou usando agora, que a gente teve uma década de 20 do século passado espetacular, porque a humanidade foi puxada para trás pela Primeira Guerra Mundial e ainda por cima teve a gripe espanhola. E aí eu dizia, antes da Covid, vocês imaginem o seguinte, nós vamos ter a década de 20 do século XXI, que vai ser espetacular,
tão espetacular para o século XXI, como foi a década de 20 para o século XX, com a vantagem de não ter passado por uma guerra, como o pessoal do século passado passou com a Primeira Guerra Mundial. Quando eu falava isso, o meu olho brilhava, eu olhava a plateia, os olhos das pessoas brilhavam, e aí o que aconteceu com a pandemia? Pá! Ela veio e não deixa de ser uma guerra. Nós temos um inimigo comum, é um inimigo inclusive global que a gente tem em comum. E aí a gente mudou o jeito de ser. Mas a nossa década de 20 do século XXI vai ser espetacular. Por quê? Porque ela ia ter, olha aqui, ó, um trabalho desgraçado de tirar o século XX de cena, e a pandemia tirou o século XX de cena. E, infelizmente, essa pandemia nos causou muitos reveses, muita tristeza, muitos postos de trabalho perdidos, muito atraso. Mas a gente também tem que enxergar que a década de 20 vai continuar. E nós vamos consertar isso mundialmente. Então é mais ou menos a pandemia. Não sei se você já jogou aquele jogo de trilha, né, de criança, que a gente vai andando, ande 4 casas, volte para o começo. A pandemia é uma carta que a gente tirou em março do ano passado que disse, olha aqui para mim, ó, disse, volte 6 casas. Mas nós não saímos do jogo da evolução. A gente continua no jogo da evolução. A gente foi puxado para trás. Mas se a gente está sendo puxado para trás, olha bem também. Sabe aqueles carrinhos de criança que a gente faz assim, ó, para trás, ó, e quando a gente solta o carrinho vai? É o que vai acontecer nesta década. E nós vamos chegar no final da década de 20, ou seja, em 2030, deixa eu ver agora qual é a câmera que eu uso aqui. Eu vou me aproximar, tá? Nós vamos chegar em 2030, vamos olhar lá para trás, do início da década de 20, e vamos dizer assim, o que foi essa década? Que pena que a gente teve aquele revés lá no início da década de 20, aquela maldita daquela Covid. Mas olha que a gente soltou, o salto que a gente deu. Sabe por quê? Porque na década de 20, nós vamos reduzir a fome no mundo. Na década de 20, já experimentamos na pandemia, mundialmente, nós vamos ter a renda mínima universal, não tenho dúvida disso. A inteligência artificial vai tirar posse de serviço, nós vamos terminar essa década com uma melhor distribuição de renda. Nós vamos melhorar o problema de esgoto no mundo inteiro. A questão de sustentabilidade vai ter um avanço brutal e não vai brigar com o campo. Tá? Esta década, a década de maturidade, nós vamos amadurecer um monte de coisas, nós vamos ter desenvolvimento com sustentabilidade, nós vamos ter tudo, porque a agenda do século XXI é diferente, ela é horizontal. E não tem nenhuma conotação política aqui que eu estou falando, não estou falando nada de política, eu estou falando de sociedade global. E nós vamos chegar no final dessa década e vamos dizer que baita década que a gente teve. Que pena que a gente teve aquele problema no início da década, que foi a Covid. Mas nós vamos olhar e dizer assim, que grande avanço. E os historiadores, daqui 200 anos, tá? O mundo não vai acabar, fica tranquilo. O homem se esforça para acabar, mas nós vamos sempre dar um jeito. Daqui 200 anos, vão olhar para nós e vão dizer que loucura que foi aquele povo da virada do milênio, que o mundo mudou bem na vez deles. Eles vão olhar para nós e vão fazer uma relação com o que a gente está vivendo, com o que foi a Revolução Industrial. Quem se lembra lá de história, a Revolução Industrial começou em 1760 com o vapor. Mas o grande salto assim, da humanidade não foi com o vapor. Foi 100 anos depois com a eletricidade, em 1880 e 1890. E aí, o pessoal lá daqui 2200, 2300 vai olhar para nós e vai dizer assim, coitados dos adultos da virada do milênio, porque o mundo mudou bem na vez deles. E eles vão fazer uma relação com a Revolução Industrial, eles vão dizer lá no futuro. O equivalente ao vapor daquele povo lá foi a internet. Mas o grande salto daquele povo lá, que somos nós, da virada do milênio, foi o equivalente à eletricidade da Revolução Industrial, foi a década de 20 do século XXI, que é o que nós estamos começando agora. A década de 20 do século XXI vai ser a década mais importante desde a eletricidade. É a década mais importante dos últimos 150 anos e nós é que vamos construir ela. O pessoal mais experiente e os jovens. E aí, o que é um adolescente? Um adolescente é um bicho estranho, que não é nem criança nem velho, não é adulto nem
nem pré-adolescente. O adolescente é alguém que está cheio de espinha na cara, a voz estranha, o corpo desengonçado. Mas depois que amadurece, a pessoa adolescente vira uma pessoa adulta interessante. Nós estamos vivendo uma época muito estranha, porque nós estamos na adolescência do futuro. Quando a gente terminar essa década, a gente vai ter amadurecido como sociedade. E aí nós vamos poder dizer, putz, que loucura que foi o início da década. A gente fazia umas bobagens lá, um monte de gente brigando por bobagem. E daqui 10 anos, nós vamos estar num outro estágio. E se você acha que eu estou delirando, espera para ver até o final da década. Reclama menos do que está acontecendo hoje, sabe por quê? Porque nós estamos na adolescência do futuro. Nós estamos, verdadeiramente, numa era de mudança absurda, que não é mais vertical o mundo é horizontal. Não tem mais essa briga aqui. Essa briga está acabando com a pandemia, né? Não está acabando com a pandemia, está encerrando o seu ciclo com a pandemia. A pandemia está tirando o século XX de cena. E esse é o nosso tempo. Quando alguém diz para mim, bom era no meu tempo, eu digo, não, você não está falando do seu tempo. O seu tempo é agora. O meu tempo, o nosso tempo é agora. Eu adoraria ter a idade deles, tá? De vocês agora. Mas já que eu não posso ter a idade de vocês agora, eu vou procurar cuidar de mim para ter o melhor 59 anos possíveis. Mas quando a pessoa diz, bom era no meu tempo, é que ela está querendo voltar ao passado. E aqui vai uma dica de qualquer idade, seja jovem, seja velho. Não fique velho nunca, tá? Fique com a cabeça boa e viva o seu tempo e procure aprender e trocar informação entre as gerações e ser interessante o que você tem para falar para as novas gerações. Procure saber como é que eles pensam para não usar um linguajar que eu acredito que vocês estejam curtindo do jeito que eu estou falando, porque eu tenho o máximo interesse que vocês captem o que eu estou falando. Porque eu podia chegar, ficar aqui, ó, junto com ela aqui no púlpito e dizer assim, ouçam o que eu vou falar. Mas na hora iam pegar o celular e iam dispersar. Eu tenho que ser interessante, claro, porque quando o velho começa a contar história na mesa, vocês já viram? O velho faz assim, quando eu tinha a idade de vocês, todos os jovens fazem assim, porque é um saco o papo de velho. Então, nós estamos na década de 20, e a década de 20 eu vou estudá-la inteira, tá? Eu vou estudá-la inteira, vou fazer 1000 estudos para a década de 20, porque essa é a década mais importante dos próximos 150 anos. Então, nós estamos na adolescência do futuro, a gente tem que entender isso, e principalmente, além de estar na adolescência do futuro, a gente está na adolescência do futuro do trabalho. Não trabalhe mais do jeito que você trabalhava antes. Não é que o que você tenha feito não tenha sido importante, é que foi importante para aquela época. Agora é hora de renovar a maneira de trabalhar. Pegar o que foi bom, o que funciona ainda, mas conhecer novas técnicas, procurar trocar melhor, mais informação, inclusive com competidor. Concorrente hoje, se ele tem um bom nível, ele é alguém para a gente cooperar. Tem um termo que eu adoro que é coopetição, que é cooperar com os melhores competidores. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo da mudança. E se você gostou da minha palestra, está aqui as minhas redes sociais, que até TikTok eu tenho. Eu tenho Snapchat, tá? Eu tenho Twitter, porque eu falei TikTok. Quem é aqui de vocês aqui que tem TikTok? Levanta a mão quem tem TikTok. Tá, você levanta a mão, humilhem eles. Viu só? Então assim, ó, nós temos aqui só 2 meninas e eu temos TikTok, tá? Então, se vocês gostaram da minha palestra, me sigam nas redes sociais. Eu gostaria de, mais uma vez, em nome do Maurício e da Roberta, agradecer por ter me trazido. Essa palestra parece uma coisa muito louca, mas depois que a pessoa para, veja de novo, vai ter no YouTube, vai ter. Veja de novo a palestra e, principalmente, eu tenho certeza que durante o meu papo aqui, você que prestou atenção numa parte, não sei se você notou que eu rememorei várias vezes a palestra, porque a técnica do online é essa. Se a pessoa levanta para ir no banheiro e volta, perdeu uma parte, eu fiz isso aqui 200 vezes. Se você gostou, recomende para alguém assistir. Porque eu tenho certeza que no meio da palestra você pensou, bem que fulano devia estar ouvindo isso. Em geral, é um homem com mais de 45 anos. Então, Maurício e Roberta, caros telespectadores, muito obrigado. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, Lada. Muito obrigada. Eu diria que é um chacoalhão bem dado, né? Mas muito obrigada por falar
dessas transformações dinâmicas, complexas e tão aceleradas. Hoje de manhã nós conversamos também, o Dado falou assim, olha, a minha palestra, ela é desmotivacional, porque eu falo tanta verdade que no dia seguinte a pessoa está tomando café, comendo pão com uma raiva de mim. Bom, mas muito obrigada. E a gente vai agora para a interatividade com a nossa plateia. Se alguém que já quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, falar um nome, por favor, e direcionar aos nossos participantes. Alexandre? Boa noite. Boa noite, estão escutando? Boa noite a todos. Queria agradecer Maurício, principalmente, por tudo. Roberta, por sempre estar à frente aí do nosso grupo e Dado pela palestra. Queria agradecer ao pessoal também que está assistindo. Tenho certeza que bastante amigos estão por aí. E, Maurício, como sempre, você sempre aponta para mim a resposta certa. E você começou aqui agradecendo, lembrando a gente que legado, a gente tem que pensar também nas pessoas que lutaram, trabalharam para a gente estar podendo construir o nosso legado hoje. E, para mim, me motivou muito porque hoje eu sei que eu não estaria aqui se não fosse pela uma ação sua. Um projeto que foi o Líder MS3, que eu tenho até aqui as minhas companheiras de Líder MS, a Roberta e a Stephanie. E eu sei que naquele momento mudou muito minha cabeça, porque provavelmente hoje eu estaria num banco, trabalhando aí numa corretora de investimentos, mas o Líder MS3 ele me deu uma outra visão de agronegócio, de trabalhar numa economia real, que realmente produz algo, não uma economia no éter, né, de contratos e outras coisas, mas algo realmente palpável. E também me deu uma noção de retribuir, me deu uma noção do privilégio que eu tinha estar participando do programa, o privilégio que eu recebia e tinha, e por isso eu gostaria de agradecer por aquele programa, pelo Líder MS, que mudou minha vida. E foi uma ação sua que fez parte dessa transformação. E hoje você olha para cá, você vê não só o legado nas ações que você teve, nos projetos, mas o legado que você está construindo com as pessoas. Eu, como presidente do Sindicato Rural de Eldorado, eu pego bastante isso, porque ver as pessoas, o trabalho que eu vou impactar nas pessoas é o que me move. E o que me move muito é retribuir. Foi por isso que quando a Roberta perguntou se eu poderia participar lá da comissão, eu não pensei muito, quis retribuir com o Sindicato de Campo Grande, que foi que me indicou. Até um abraço para o presidente da época, o Rui Facchini, que foi um dos que quiseram que colocar lá o meu nome para participar desse Líder MS. E eu gostaria de saber, você, quando você estava começando, você já tinha uma noção do que ia ser o seu legado? O que te motivava? O que te fazia seguir a um dia chegar aqui e olhar para tantas pessoas que foram impactadas por você? Bom, na verdade, é muito do que o Dado colocou, né? Eu acho que, por característica mesmo de origem, o fato de ser oriental, nós temos uma base muito pautada na educação e na vontade de compartilhar conhecimento. Então, eu sempre tive isso como algo que tivesse que ser trabalhado. Eu devo ter começado mais ou menos na idade de vocês, lá no sindicato lá de Itaporã, um sindicato pequeno aqui, viu, Dado? E eu acho que o sentimento de coletividade mesmo, Alexandre, é o que vocês têm aqui hoje. Já era horizontal, exatamente. Eu diria, Alexandre, e aí eu não sei se o Dado... lógico, a gente muda um pouco o conceito depois que você vê uma palestra como essa do Dado. Aliás, parabéns, viu, Dado? Impressionante a maneira como você nos motiva. Né? Duas coisas que eu queria corrigir. É desmotivacional, mas depois dá uma motivada, né? Lógico. Eu queria dar só uma corrigida. Primeiro que eu não tenho a tua idade, não. Eu tenho a idade deles. Né? A minha idade é mais deles do que a tua. E segundo que eu acho que o que há de muito alinhamento da maneira como o Dado coloca e da maneira que eu penso é o conhecimento. A busca do conhecimento ela é fundamental, né? Seja para jovens, seja para nossa idade, a busca de conhecimento é o que motiva. Então,
Alexandre, eu acho que se você quiser construir um legado, eu acho que ele já se iniciou. E das pessoas que aqui estão, e também essas que estão nos ouvindo, que fazem parte desse seleto grupo que participa ativamente, o sentimento de coletividade, de conseguir transferir conhecimento aos outros, eu acho esse um dos maiores legados que qualquer um pode deixar, né, enquanto cidadão. Tem mais alguém para fazer pergunta? Olá, Dado, olá Maurício, olá Roberta. Maurício, primeiramente, agradecendo, né? Eu sou um dos jovens que está lá na comissão da CNA Jovem, né? A 2021, e o Mato Grosso do Sul aqui me recebeu de braços abertos. Eu fui de encontro, né? Eu que estava morando para fora, em outro país, cheguei aqui, sou paulista, 50% paulista e 50% mineira. Até a minha pergunta que vai para o Dado, desculpe se eu chamar você de senhor, mas não, que lá... Aí, depois de eu falar isso tudo, chamar de senhor, acabou, né? Mas o senhor, você vindo lá do Sul, acho que você entende aí a... Eu morei em tudo que é canto, cara. Eu estou apenas agora em Porto Alegre, mas eu digo que legal, eu sou gaúcho, mas não sou muito praticante. Eu sou assim, um pouco baiano, um pouco português, um pouco paulista, e muito carioca também, porque a minha infância foi carioca. Então, assim, eu sou uma mescla de culturas, eu acho isso bom, assim, tá? Não, legal. Nada contra os gaúchos, por favor, mas é que eu só tenho esse sotaque porque agora a pandemia me fez conviver, e aí eu recuperei o sotaque. Eu tinha um sotaque meio indecifrável, assim. Não, que legal. Então a gente tira o senhor. Vamos chamar de você. Claro. Dado, então nós estamos lá na CNA e nós aprendemos muito, né, essa questão de conversar, de como criar esse espírito de liderança, como trabalhar em equipe, né, consequentemente. E a gente entende que conversar hoje em dia está se tornando muito difícil. Por quê? Se eu tenho uma dúvida, um ponto de vista, eu até falei isso com alguns colegas esses dias, que a palavra discutir está perdendo o conceito, né? Então, tendo muito problema com afrontamento, né? Eu quero conversar, eu quero discutir, e a pessoa entende isso como uma afronta. Então, pensando no legado que o jovem, né, pode deixar, pode construir, como que o jovem hoje, como que você entende que o jovem pode usar a comunicação para deixar o legado no século XXI? Bom, quanto tempo eu tenho para responder? Uma meia hora? Tá? Porque, assim, primeira coisa, eu sou professor de comunicação, tá? E eu gosto de puxar a brasa para o lado do pessoal de comunicação agora pelo seguinte: a gente sempre foi tratado como segunda classe, assim, bacana era ser engenheiro, médico, advogado, de comunicação era segunda classe. Só que agora o mundo está complexo e eles estão pedindo ajuda do pessoal de humanas para explicar, tá? Então, assim, nós vivemos uma crise de comunicação muito grave, tá? Eu, na minha vida, não vi uma época tão complicada como essa. Eu acredito que nas guerras se viveu algo parecido. Eu tenho procurado falar com pessoas que falaram com pessoas, porque os meus avós que contaram a Segunda Guerra Mundial para mim já não estão mais comigo, tá? Mas, assim, nós estamos vivendo uma guerra. E eu não sei quem falou, se foi um Churchill da vida, um grande líder desses, tá? Ou mesmo um Stalin, eu não sei, foi um grande desses do século XX, disse o seguinte: quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Tá? E nós estamos vivendo uma época em que cada grupo se agarra à sua verdade e fica se defendendo. E aí tem uma coisa que até eu acho chato, porque, assim, uma coisa tão moderna como as redes sociais, tão moderna como o celular, e as redes sociais via através do celular, mas aí tem aquele algoritmo que, se eu só sigo eles aqui, eu só vejo o que eles pensam. E aí eu começo a achar que o mundo inteiro pensa como a gente. E aí, quando eu vejo que tem outro grupo que pensa diferente, eles passam a ser inimigos. E aí é um paradoxo, porque é uma coisa tecnológica super avançada que vai cortando a possibilidade do diálogo. E eu adoraria saber que você discorda de mim e ouvir o seu ponto de vista, para eu poder discutir. E o discutir virou, como você fala, afronta. Então,
aqui vai uma dica. Eu sigo gente que não me conhece nas redes sociais. Eu sigo gente mais velha, mais moça, mais pobre, mais rica, mais de esquerda, mais de direita, mais letrada e menos letrada, para poder ter várias visões de mundo, para não ficar pensando só como o pessoal da minha turminha ali. Até porque eu não tenho uma turminha. E quando me perguntam assim, qual é a tua opinião sobre isso? Eu digo assim, eu não vou falar em público, eu vou falar para a minha mesa, porque uma rede social, tá, é um grande bar, em que todo bar assiste o que eu falo na minha mesa. Porque sem rede social, quando a gente vai num barzinho, a gente conversa entre 3, 4, 5 pessoas, e o cara que está na mesa lá do outro lado do bar não vê o que a gente, não ouve o que a gente está falando. Mas as redes sociais é como se cada mesa gritasse para todo mundo ouvir. E eu não sei o que aquele cara está achando. Porque se ele aqui está perto de mim, na minha mesa, discorda de mim, eu posso discutir com ele. Mas eu não consigo discutir com o cara que está lá no outro lado do bar. Eu uso essa imagem já há muitos anos, inclusive nas aulas, para o cara entender. Então, quer uma dica? Se exponham menos, tá? Eu não exponho minha opinião quando eu sei que tem gente que está me ouvindo ou me vendo que eu não vou poder discutir. Então, quando eu me pergunto qual é a tua opinião, eu digo assim, eu falo em particular para você. Mas eu não faço aqueles textões de rede social, tá? Me posicionando contra ou a favor alguma coisa, porque eu vou ser mal interpretado. É certo que eu vou ser mal interpretado. E tem gente que acorda de mal com o mundo, e mesmo que você diga uma coisa bacana, ele vai achar ruim. Então, a minha dica para os mais jovens e para os mais velhos, que às vezes o pior não é a briga de jovem, é a briga de velho. Eu tenho amigo de 60 anos, os caras são amigos há 40 anos e brigaram por causa de política. E brigaram por causa de futebol, cara. E não se falam mais. Eu já tive que ir no particular com 2 velhos e dizer assim, vocês parecem criança, né? Então, assim, a minha dica quente é converse em pequenos grupos e não se exponham tanto nas redes sociais. Ninguém quer saber o textão de que você pensa. E se você botar o textão, se prepare. Ninguém vai gostar e você vai receber pedrada. E aí a afronta começa. Eu discuto em pequenos grupos. Só isso. Não sei se eu te respondi. Por isso que eu disse que eu ia fazer uma resposta. Bom, a gente pode ir para a próxima pergunta já. Daqui a pouco eu vou abrir espaço também para quem remotamente está participando no YouTube do Sistema FamaSul, Senar MS, também a nossa plateia ali, o Fábio já ergueu a mão. Daqui a pouquinho a gente entra aí na sua sala, Fábio. Mas vamos aqui para a próxima então, por favor, aqui, a Brenda. Me ouvindo? Olá, pessoal. Eu queria agradecer esse momento enriquecedor, que incrível estar aqui participando agora, né, assim, mais ativo nesse mundo agro. E, assim, eu queria agradecer primeiramente a Roberta, porque há uns 2 anos, mais ou menos atrás, eu encontrei ela numa palestra, creio até que era o outro encontro jovem, e falei para ela do amor que eu tinha pelo agro, e mesmo formada em gestão de recursos humanos, eu queria fazer a diferença dentro do agro, e ela falou assim, faça o CNA Jovem. E hoje, aí depois o Junqueira me convidou também, eu me convidei para participar, mas assim, querendo fazer a diferença mesmo dentro desse grupo, que eu vejo que tem tudo para ser grande, forte e fazer a diferença mesmo nesse mundo que a gente vive, agora que nós estamos tendo essa virada de chave, vamos dizer assim, e pela primeira vez a gente consegue enxergar que o agro está sendo bem reconhecido dentro do país e fora. Parece que algo está sendo transformado na imagem do agro mundo afora. E eu queria perguntar assim para a Roberta, o que ela pensa em relação à comissão, se tem alguma coisa assim para expandir, para trazer mais jovens para dentro desse movimento, engajar esses jovens. Essa é a minha pergunta, vai para a Roberta. Bom, eu lembro desse dia, e quando eu falei para a Brenda, né, Brenda, faça o CNA Jovem, se dedique, porque tem muita gente que procura nós, da Comissão FamaSul Jovem, para participar do grupo, mas o que a gente precisa é algo muito simples, trabalho.
simples. Muitas pessoas se interessam pelo grupo, mas na hora do vamos ver, arrocha. Na hora do compromisso, larga a mão. E todos nós aqui fazemos um trabalho voluntário, com que faz com que a gente tenha que ter muito comprometimento e compromisso. Eu brinco que aqui é o meu trabalho também, né? E as pessoas falam, mas o que você ganha no Famoso Jovem? Muitos acham que eu sou remunerada, inclusive. Presidente, tô brincando. Mas eu digo, experiência. Eu ganho experiência, eu ganho a oportunidade de estar convivendo com o Maurício, essa verticalidade, horizontalidade que o Dado falou, essa troca, é isso que eu ganho. E isso não tem preço, não tem valor. Então, as pessoas que se interessam e querem trabalhar, aqui é o lugar, porque eu estou começando a ficar velha. Então, a gente precisa preparar a Brenda, precisa preparar a Júlia, a Stephanie, a Jéssica, o Tonhão, o Gratinho, todo mundo, para que esse grupo tenha continuidade. Porque ele começou com esse intuito, não é um grupo da Roberta e da Stephanie, do Luciano, lá de trás, de 6 anos atrás. É o Famoso Jovem, e que hoje é o Maurício que está aqui. Se Deus quiser, quando vier o próximo, ele vai topar, dar o ponto de partida, né, continuar na sua gestão, simplesmente porque a gente faz. Nada demais, a gente faz, a gente trabalha. Então, simples, né? O CNA Jovem é um programa da CNA, então, geralmente tem de 2 em 2 anos, né? As pessoas que têm interesse de participar do CNA Jovem têm que procurar o Sindicato Rural. Aqui também eu vou puxar a sardinha para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é a federação, a FamaSul é a federação que, na verdade, se destaca com essa participação do jovem, por essa abertura. Acho que é porque tem um presidente jovem. Então, acho que facilitou a nossa vida. De mentalidade jovem. Mentalidade jovem. Ele insiste em dizer que é da geração de vocês, mas ele tem mentalidade jovem, e aí a pessoa não precisa ter idade nenhuma. Porque tem jovens da idade de vocês que são velhos, que dá pena de ver um jovem velho. Né? O jovem que pergunta para você o que você ganha participando disso é um jovem velho. Ele não entendeu o século que ele está vivendo. Ele está desfocado, ele não está vivendo o tempo dele, ele está vivendo o passado. Sabe? Então é isso. Provavelmente vai ter outro programa do CNA Jovem daqui ano que vem, então se inscrevam, vão no sindicato rural de vocês, em qualquer lugar do Brasil, fale que tem interesse de participar do CNA Jovem, tenha seletivas, participem. E aqui, se tratando do Mato Grosso do Sul, nós temos o Famoso Jovem, que a gente só precisa de gente que queira trabalhar. A gente já fez evento em Maracaju, Dourados, Chapadão do Sul, Três Lagoas com a Stephanie. Roberto, e as outras cidades? Eu falo, gente, eu não dou conta de fazer em tudo, eu preciso de jovens nessas outras cidades que estejam dispostos a trabalhar. Então, é só entrar em contato com a gente. Obrigada. Eu posso fazer um comentário? É muito difícil a gente... eu já participei de associação de jovens empresários lá na década de 80. É muito difícil a gente manter as pessoas estimuladas trabalhando se não acontecem feitos, se não acontecem obras. Porque tem muitas iniciativas legais que surgem e fica só no blá blá blá, só na reuniãozinha, só na discussão. Então, assim, tem que fazer, tem que realizar coisas, nem que seja obras assistencialistas de voluntariado. Nós vamos resolver o problema daquela comunidade lá, aí tem uma obra para fazer, entendeu? O simples fato de discutir a questão do agro é importantíssimo. Você, Brenda, eu também sou apaixonado pelo agro, tá? Então, assim, só o fato de discutir já se ganha. Mas aqui vai uma sugestão. Estabeleçam metas e obras concretas. Nós fizemos isso. E, além de tudo, a gente discutiu toda a questão do agro, discutiu o século XX, né, o século XXI, discutiu a década de 20 do século XXI. Então, assim, esse ganho, ele se... palavra de velho, tá? Ele se consubstancia, ele se materializa em obras realizadas. Então, é isso aí. Eu posso participar do CNA Jovem? Pode, você vai trabalhar? Como sênior convidado, assim, sabe? O senhor vai me ajudar? O senhor vai ajudar. Então tá bom. O senhor ajuda. Então pode. O senhor ajuda. Me bota numa reunião de Zoom aí que eu entro e fico... Pode deixar. Todos são bem-vindos, né? Estou falando sério. Não anotou lá minhas redes sociais? Está ali. Ô, Dado, eu Sim, falo pro essa Maurício, conectividade. cuidado com o que você fala, porque eu gravo e vou atrás, hein? Não, está gravado. Então, tudo certo. Bom, a gente vai fazer aquele mergulho
citado pelo Dado. Agora, então, com a nossa plateia virtual, o Fábio quer fazer uma pergunta. Boa noite, Fábio. Opa, boa noite, turma. Dado, traz um pensamento aí rápido, um insight bacana para essa turma toda, correlacionando o legado que você falou brilhantemente com a questão do propósito que um dia vai levar para esse legado. Traz um pensamento bacana aí para a gente, por favor. É Fábio, né? Fábio, Isso, Fábio. eu sou um cara muito sincero, tá? Eu acho que está se falando demais de propósito, se fazendo de menos, tá? Então, eu vou devolver a pergunta para vocês. Eu vou botar um puxão, uma pulga atrás da orelha de vocês. Tem muita gente falando de propósito e pouca gente verdadeiramente fazendo coisas. Então, eu acho que a gente deve falar menos de propósito e fazer mais coisas. Tá? Então, eu não vou fazer ligação do propósito com o legado. Legado é a partir de atitudes, de atividades realizadas. Legado é, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu tropecei, caí, levantei, eu aprendi com a queda, e eu fiz. E eu acho que quanto menos se discutir propósito e mais fazer coisas, lá tem um legado. Se ficar discutindo propósito, pode ser que não faça coisa. Então, entre legado e propósito, eu fico só com legado. Desculpe, tá? A sinceridade. Eu cometi um sincericídio. Mas propósito é... Perfeito. Tá? Estão falando demais do propósito. Menos papo e mais ação. Perfeito. Muito obrigado. Pela sua participação, de todos os jovens da plateia virtual e também aquelas pessoas que acompanham o YouTube do Sistema FamaSul, Senar MS. Eu quero agradecer a equipe técnica do Senar, os colaboradores do Sistema FamaSul, os alunos dos cursos técnicos do Senar, os produtores rurais que acompanham também ao vivo essa transmissão no canal do YouTube. E a gente pode voltar agora aqui, então, para a nossa plateia, presente, Stephanie. Obrigada. Bom, acho que eu estou ainda tentando absorver mais tudo próximo, que... mais Tá próximo. Não, aqui mais próximo o microfone. Aqui? Mais próximo. Aqui? Isso. Ah, tá vendo? Ah, lição, gente. Eu estou aqui tentando absorver justamente tudo que a gente falou, até agora todo mundo participou pela sua palestra. É um sentimento de preocupação, porque a gente está aí, parei para pensar, mas e esse legado exatamente? Será que as pessoas que tiveram no meu caminho, que foram tão boas comigo, que abriram esse espaço, eu estou fazendo o mesmo? Então, lá no fundinho também, pensei isso. E um segundo momento também é uma questão de esperança, porque quando a gente olha o mundo como está hoje, e da forma como a gente tanto fala, as preocupações que a gente tem, mas se parar para pensar que nesses últimos anos aí, tudo isso aconteceu, que por mais que a gente fala das histórias de velho, mas eu adoro ouvir para falar, meu Deus, que mundo era esse? Que loucura, como que isso aconteceu? E quando a gente pega todo esse resgate do que já foi, o tanto que mudou, ainda na minha vida jovem, mas o tanto que mudou, fala, não, realmente, daqui a 20 anos, 30 anos, vai estar tudo completamente diferente, então vamos ter esperança positiva de que muita coisa boa vai acontecer. Então, assim, já agradeço muito pela sua palestra aí, pelos puxões de orelha, pelos ensinamentos aí, de sempre. Roberta, eu consigo lembrar também da primeira vez que eu despertei para falar, vou lá no evento do FamaSul Jovem, deixa eu ver o que é isso. Eu nem acho que não era nem o FamaSul Jovem ainda, era o Agro Jovem, se eu não me engano. E aí eu falei, caramba, que menina, como que ela consegue, vai daqui, vai dali, mexe dali. Eu falei, vou lá, vou tentar conversar com a Roberta. E aí de lá, a inspiração que a Roberta passou para mim, durante toda essa jornada até aqui, são 6 anos, posso falar que é jornada? Claro que é. Ah, então tá bom. Então, essa jornadinha aí desses 6 anos, o quanto que a gente cresceu juntas e o quanto você me ensinou é sensacional. E aí, na frente dessa comissão jovem, a gente vê tudo isso aqui acontecendo, toda essa galera aí que está entrando também, a gente consegue ver resultado, ainda que jovens, ver resultado de um trabalho bacana que a gente tem feito. Muito bom. Maurício também não tenho o que dizer, né? Maurício foi daquelas pessoas que o dia que ele veio conversar no horizontal, exatamente, eu falei, caramba, mas essa abertura, assim, como é que eu falo? Chamo de senhor? Século XXI. Pois é, chamo de senhor ou chamo de você? Até hoje tem hora que eu fico na dúvida, agora eu vou chamar de você, Maurício, ou presidente, mas você. Então, todo esse ensinamento aí também, essas portas abertas, e eu sei, como você também já comentou, que começou aí nesse mundo sindical, mais ou menos também na minha idade.
essa jornadinha de 6 anos aí me levou também à vice-presidência hoje do Sindicato Rural de Três Lagoas, junto com outro presidente também, que é tão jovem como eu. Estamos aí aprendendo todo dia com muita gente, gente mais velha, gente mais nova. É uma dinâmica muito boa. Participei também do CNA Jovem, participei ativamente quando a gente foi constituir aí o FAMASSU Jovem. E eu sei que você começou já há um tempinho. E eu queria saber, como você já comentou também para o Alexandre, essas escolhas que aconteceram na sua vida, eu queria entender um pouco mais do que te despertou, porque é uma coisa, Dado, que, como a Roberta também falou agora, o mão na massa. A questão do propósito, a gente tem aquilo, mas aquela vontade de colocar a mão na massa, de executar, e quando a gente fala, não, é um voluntariado, eu não ganho dinheiro para fazer isso, eu faço porque eu gosto. E o aprendizado que eu tenho fazendo isso, a gente tem fazendo isso, talvez nenhum lugar do mundo a gente fosse ser pago para receber. Então, é muito bacana. Mas, voltando, eu queria entender aí essas escolhas que foram feitas nessa época e um recado, talvez, assim, algo que você tenha a dizer para o pessoal do mundo agro, nesse sentido da abertura aos jovens, como você deu esse exemplo para a gente aí desde o começo. Bom, primeiro, Stephanie, falando de legado, eu considero a palavra meio muito conceitual, né? Mas se a gente fosse falar de legado, você já fez um legado. Você é uma menina de menos de 25 anos, 30 anos, e já é vice-presidente de um dos grandes sindicatos rurais aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, por mais que a gente fique pensando que tem que buscar algo muito distante, não, você colocou na prática aquilo que o Dado falou. Não existe uma retórica, você foi lá e fez. Você foi lá e se dispôs a participar do sindicato e hoje é a vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas. Eu acredito que este mesmo sentimento que você tem, porque são coisas distintas, eu sempre falo isso para o Roberto. Em primeiro lugar, você tem que cuidar da sua vida, do seu propósito, do seu trabalho. O voluntariado, ele sempre vai ter tempo, sempre. Basta você ter vontade. Da mesma maneira que você continua com o teu trabalho, eu continuava com o meu na vida privada. O que tem de diferente, talvez, nessas pessoas e a mensagem que eu gostaria de passar aos jovens, se eu pudesse passar? Dá para se fazer. A gente não precisa ficar com aquele pensamento do século XX de 8 horas diárias de trabalho. O trabalho é você quem faz, é você quem busca, é você quem corre. O que eu acho importante nesse trabalho de voluntariado? Quanto mais voluntariado você faz, quanto mais coletivamente você pensa, mais você vai querer fazer. E aí eu sempre tenho um pensamento bem curtinho, né? Eu não tenho todo esse conceito técnico e teórico do Dado, mas eu tenho uma filha de 17 anos. Quem que vai orientar a minha filha de 17 anos, se não vocês, jovens hoje, que eu estou dando um espaço para poder ser inserido no trabalho que a gente tenta fazer. Conhecimento, sem dúvida alguma, é a base de tudo. E juventude, aí Dado, com esse pensamento que eu tenho, a juventude, o que nós temos de diferente, é basicamente isso que eu gostaria de ter, que é não ter o que eu vivi com 30 anos, mas eu queria ter 30 anos com o que eu posso viver hoje, né? Então é só a questão cronológica de vida, de idade. E sem dúvida alguma vocês, e aí eu digo sempre para Roberto, já falei isso para você, pelo contato, não porque eu não tenha porque eu não tive a oportunidade de conversar com os demais, mas pela proximidade com vocês duas, vocês são testemunhas do que eu vou falar hoje. O que eu espero de vida, sem intenção de esperar como cobrança, é que a minha filha tenha oportunidade na vida, como a oportunidade que é dada a vocês. Então é esse o recado que eu gostaria de passar. Eu posso fazer um comentário? Stephanie, eu sou da área de comunicação e eu fico muito preocupado com alguma coisa que o agro ainda tem de intramuros, tá? Porque assim, eu sou uma pessoa da cidade que vive o mundo do agro. Então assim, eu vivo neste mundo, palestrando, não só neste mundo, mas assim, eu tenho duas pernas, eu tenho uma perna lá e uma perna cá. E eu sinto que já evoluiu muito isso, tá? Acho que a última década foi um salto em termos de o agro se apresentar para o resto do país.
né? E no caso, em cada país, né? Falando mundialmente, eu estou falando do Brasil. E eu criei uma expressão lá nas minhas aulas de comunicação faz 30 anos, tá? Que é uma expressão que é todomundismo, tá? É uma palavra só. Todomundismo é um mal que acomete a gente, de que como todo mundo que a gente conversa sabe do que está acontecendo, a gente acha que lá, fora dos muros do setor, as pessoas têm a mesma percepção e o mesmo conhecimento. E é muito errado. Então a gente tem que sempre se perguntar lá para quem não conhece o agro, o que a pessoa acha. Tá? Eu sou muito ligado a cooperativas. As cooperativas sofrem a mesma coisa, não só as cooperativas agrícolas, as de crédito também, tá? Sofrem de todo mundismo. Então a gente tem que sempre procurar saber o que os outros pensam, não com medo da opinião, mas para não sofrer de todo mundismo, de achar que todo mundo sabe as maravilhas que o agro faz. Agora que o agro está conseguindo se expressar mais. E eu acho que vocês vão ser um vetor, né, que vão dar essa catapulta de conhecimento da importância do agro. Eu sou um que, em palestras que não tem nada a ver com agro, eu digo, prestem atenção, porque o pessoal está começando a se comunicar, e prestem atenção, porque tem muita coisa boa. E eu acho que nós vamos terminar essa década, eu sou um otimista, já viram que eu sou otimista, tá? O que nós estamos vivendo é um perrengue, mas assim, nós vamos terminar a década com o agro, acredito, no seu devido lugar, tá? E de percepção das pessoas. E quem vai fazer isso é vocês se virem, tá? Contem com a minha ajuda, mas se virem. Se virem. É isso. E? Lucas. Oi. Já passamos vários assuntos, então só ficou um ponto assim que, vendo todo mundo comentar, Dado, me chamou a atenção. O Alexandre, ele comentou como que o líder realmente foi um estravo para ele. A Brenda comentou como que lá atrás, conversar com a Roberta foi um estravo. Talvez aquele encontro de jovens foi um estravo. Stephanie comentou quando naquela vez ela conversou com a Roberta. E cada um aqui, eu acredito que talvez tenha um estalo. Dentro das suas pesquisas, realmente existe esse estralo que faz a pessoa partir para iniciar a construir um legado que talvez ela nem saiba? Ou será que de repente é uma construção pouco a pouco? Eu acho que o Maurício falou, a Stephanie diz assim, uma jornadaça, é uma super jornada. É que vocês estão conseguindo fazer coisas, a geração de vocês está conseguindo fazer coisas em 5 anos, eu sou mais velho, mas assim, o pessoal mais das antigas, com mais de 45, 50 anos, demorou 20 anos para fazer. Porque, lembra da escadinha ali que eu mostrei? Né? As mudanças estão acelerando. Então, assim, a gente vive 20 anos em 5. Nós vamos terminar a primeira metade dessa década já tendo passado por uma pandemia. A gente está vivendo 20 anos em 5, cara. E os outros 5 anos do final dessa década, eu acho que vão ser mais uns 40. Então nós vamos viver meio século numa... Pessoal, quando eu falo que é a década mais importante dos últimos 150 anos, é que nós vamos avançar, o equivalente a 50 anos do século XX, nós vamos avançar nesta década. E vai ter gente que não vai acompanhar, porque vai se jogar para trás assim, não, está muito rápido isso aí. Ninguém controla mais a velocidade das mudanças. Então, assim, o legado de vocês no final dessa década, vocês vão se assustar com o que vocês vão fazer. Tá? Se preparem, porque vai ser um grande salto. E esse estralo que você fala, se a pessoa não se dá conta que ela tem que ter o estralo, que ela se dê conta logo. Porque tem gente que diz assim, não, eu não vou entrar nesse negócio de internet. O cara está falando isso em 2021, ele está morto profissionalmente. Simples, é simples assim. Não dá mais tempo de, vamos esperar um pouquinho, não dá. Tem que ir atrás. Nós vamos viver 50 anos em 10. Legal, obrigado. Não sei se é motivacional, né? Mas sim. Bem. Tem que ser prazeroso isso, não tem que ser um fardo, tá? Desculpe, tá? A Brenda falou fora do microfone, né? A pressão, né? Mas assim, eu acho prazeroso aprender, eu acho prazeroso evoluir, e eu não falei na palestra uma coisa, que é a minha definição de mudança. Tá? Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo.
Mudar é a gente entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar. Quando a gente não consegue aceitar, a gente não muda. Aceitar não é concordar e aderir, é assim, simplesmente entender. Aquelas, no início da palestra que eu fiz, que os velhos do século XX faziam assim, blá, 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 blá. Uma pessoa de qualquer idade no século XXI, ela não pode fazer mais assim, ela tem que entender o que está acontecendo. Porque, como você falou, né? Como é que a pessoa está me afrontando? É porque ela não quer sequer ver como é que eu penso, por que eu penso. Não é como, é por quê. Tá? Tem uma expressão muito em moda agora que é lugar de fala. Eu julgar o agro morando num grande centro urbano, o meu lugar de fala não é o lugar de fala, vocês é que vivem o agro, você, vice-presidente do sindicato rural, o seu lugar de fala, você pode falar pelo agro, eu não posso falar. Né? Eu peguei isso daquela escritora Djamila Ribeiro que fala, né, um pequeno manual antirracista, que é um livro emblemático, que ela diz assim, a pessoa quando fala do negro, se ela não é negra, o lugar de fala é diferente. Eu posso até ter a empatia, mas eu não estou vivendo na pele o preconceito, entendeu? Eu não vivo na pele o preconceito que vocês sofrem de desconhecimento por parte do resto da sociedade do que o agro faz. Então, assim, o lugar de fala é muito importante. Tá? É isso. Ficaríamos a noite toda falando e respondendo e conversando e batendo papo. Eu vou trazer aqui alguns assuntos, a gente não vai conseguir ler todas as perguntas, mas eu vou trazer aqui alguns temas e aí a gente já parte para as considerações finais. Quero agradecer ao Gabriel Alencar, que ele pergunta sobre o pós-pandemia, se haverá grandes mudanças na convivência social. A Cláudia Lima, que pergunta sobre o agro. O mundo voltará ao normal ou já estamos vivendo o novo normal em relação ao agro? A tendência é melhorar ou antes vem uma estagnação? E a Gabriela Camargo, que pergunta como fazer o outro entender que deve parar de tocar o violino para ajudar a colocar as crianças no bote? Acredito que ajudar o outro é também se ajudar. Como você disse, estamos todos juntos. Bom, vamos partir então para as considerações finais do Encontro Jovens da Agropecuária 2021. Dado, por favor. Considerações finais. Eu acho que eu falei tanto, falei demais até, que eu só queria dizer o seguinte, antes de julgar, procure entender o outro. Tá? A palavra empatia também está muito surrada. Né? A palavra empatia é simplesmente... A gente tem dois ouvidos e uma boca, então a gente foi designado a ouvir mais e falar menos. Tá? Serve para aquele exemplo do textão que eu falei, da afronta. Então, assim, antes de atacar, procure ouvir. E para a gente mudar, a gente tem que entender. E entender é prestar atenção. E a gente parou de prestar atenção uns nos outros. Pegando um gancho do que foi falado nessas considerações das pessoas que você leu agora, na primeira semana de pandemia, eu escrevi um artigo no LinkedIn chamado O Novo A-Normal, A-Normal. E eu disse o seguinte, não vai ter nem novo normal, nem novo anormal. Tá? Vai ser diferente. E vai ser sempre diferente. Então, assim, nós nunca mais seremos os mesmos e nós vamos viver uma situação, ano que vem, completamente diferente de hoje. Eu não sei prever como é que nós vamos estar depois da pandemia, que se eu soubesse, eu estaria milionário. Tá? Mas eu estou pesquisando, eu estou atento e eu vou ficar abastecendo vocês de informação. Até porque eu comecei um trabalho chamado Década de 20. É uma empresa de pesquisas. Eu comecei semana passada. Eu vou pesquisar essa década toda. Então, respondendo daqui um ano, eu vou responder para esse cara e diz o que vai acontecer, eu vou responder daqui um ano. Tá? E vou responder daqui 2 anos. Tá? Eu vou estudar a década de 20 porque eu quero deixar esse meu legado agora, depois já fiz um monte de coisa, mas eu quero ser especialista em década de 20, eu quero ser entrevistado na década de 40 sobre a década de 20. Tá? É isso, minhas considerações finais. Será muito bem-vindo, muito obrigada. Roberta Maia, a presidente da Comissão FamaSul Jovem. Eita, pega, ainda assusto com esse nome. Dado, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelas suas contribuições. Em nome de todos nós aqui presencialmente e virtualmente, obrigada mesmo. Presidente, muito obrigada por esses 6 anos. Tamo junto. Esse é só o começo. E vocês, pessoal,
eu não preciso falar nada, a mensagem foi do Dado, mas eu conto com vocês. Aí a gente tem uma década pela frente para a gente fazer acontecer, trabalhar, arregaçar as mangas. E você também de casa, que quiser participar do Grupo Jovem, estar aqui conosco, só mandar uma mensagem para a Anaí, que ela responde. Muito obrigada. Respondo. Obrigada, Roberta. E as considerações finais do nosso presidente, que nos inspira, a todos do Sistema FamaSul e do Senar, Maurício Saito. Bom, eu só gostaria de dizer o seguinte, nós temos diversos eventos, Dado, no Sistema FamaSul Senar, diversos eventos. Mas no evento de jovens é sempre algo revigorante para nós, né, que participamos desses eventos. Então, mais uma vez, eu tenho que agradecer o teu aceite no convite de vir aqui compartilhar o conhecimento. A você, Roberta, a minha eterna gratidão por tudo que você faz, não só pelo Sistema FamaSul, mas pelo que você demonstra, servindo de inspiração para vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, para o presidente do Sindicato Rural de Eldorado e para todos esses jovens aqui que estão compartilhando hoje o nosso dia. E em relação ao que foi colocado nas perguntas, eu diria o seguinte: o agro, ele não teve mudança nesse período de pandemia, ele continuou fazendo o que ele sabe fazer muito bem feito, que é a nossa produção de alimentos, e agora sempre antenado com a questão de sustentabilidade. Eu acho muito importante a mensagem de que nós temos que compartilhar conhecimento, e não só entre nós. Nós temos que colocar os demais segmentos da sociedade cientes daquilo que o agro faz de fato em benefício da sociedade como um todo. Então, a minha mensagem é que só teremos mudança com educação e com compartilhamento de conhecimento, com a ajuda desses jovens que aqui estão presentes e todos aqueles que estão participando hoje desse nosso evento. Então, muito obrigado a todos vocês e, mais uma vez, uma gratidão muito enorme por todos vocês jovens que têm ajudado o Sistema FamaSul Senar. Obrigada, presidente. Obrigada a todos que participaram com a gente aqui presencialmente, remotamente. Palmas para todos nós, palmas para vocês, palmas para os jovens, palmas para todos que nos acompanharam também pelo YouTube, pelo Agrocanal, pelas plataformas digitais. O nosso muito obrigado. E assim a gente encerra o Encontro Jovens da Agropecuária 2021, dizendo que este vídeo na íntegra estará disponível também nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.